Uma empregada virgem realiza o último desejo do milionário. Faça amor como se não houvesse amanhã. Ela só não sabia que seria o começo, e não o fim. O sol de março aquecia suavemente os vidros da mansão no Jardim Europa, quando Marina Oliveira terminou de organizar a biblioteca do Sr. Alberto. Aos 23 anos, ela trabalhava como empregada doméstica há 2 anos naquela casa imponente, sempre admirando a elegância discreta do lugar e a gentileza do patrão. Alberto Mendes era diferente dos outros empregadores que ela havia conhecido. Nunca gritava, sempre agradecia pelo trabalho feito e, vez ou outra, perguntava sobre seus estudos noturnos de enfermagem. Marina sentia uma estranha familiaridade com aquele homem de cabelos grisalhos e olhar melancólico, como se houvesse uma tristeza profunda escondida por trás de sua cordialidade. Naquela tarde, enquanto passava o pano nos livros, Marina ouviu um barulho vindo do escritório. Era um som abafado, como se alguém estivesse chorando. Hesitou por um momento, mas sua natureza cuidadosa a fez caminhar até a porta entreaberta. "Sr. Alberto, está tudo bem?" perguntou com delicadeza. Ele estava sentado atrás da mesa de mogno, segurando alguns papéis com as mãos trêmulas. Seus olhos estavam vermelhos, e quando levantou o rosto para ela, Marina viu uma vulnerabilidade que nunca havia presenciado. "Marina, desculpe, eu não queria que você me visse assim." Sua voz estava embargada, carregada de uma dor que parecia consumi-lo por dentro. "O senhor precisa de alguma coisa? Um chá? Posso chamar alguém?" Alberto a observou por um longo momento, como se estivesse tomando uma decisão difícil. Então, com um gesto cansado, apontou para a cadeira à sua frente. "Sente-se, por favor. Acho que preciso conversar com alguém." Marina sentiu o coração acelerar. Em 2 anos, nunca havia sido convidada a se sentar naquele escritório. Acomodou-se na poltrona de couro, as mãos nervosas sobre o avental. "Recebi os resultados dos exames hoje." Alberto começou, sua voz pausada. "Câncer no pâncreas em estágio avançado. Os médicos me deram, no máximo, 6 meses. O mundo de Marina pareceu parar. Aquele homem que sempre demonstrara tanta força e serenidade estava ali, vulnerável e assustado, compartilhando com ela a notícia mais devastadora de sua vida. "Sr. Alberto, eu..." Ela engoliu em seco, lutando para encontrar as palavras certas. "Sinto muito, muito mesmo." Ele acenou com a cabeça, limpando discretamente os olhos. 65 anos de vida, Marina. Construí um império empresarial, acumulei fortunas, viajei pelo mundo inteiro. Mas sabe o que percebi hoje? Que nunca vivi de verdade. Nunca amei de verdade." Marina sentiu uma pontada no peito. Havia algo na forma como ele falava. Uma sinceridade crua que a tocava profundamente. "O senhor tem família, amigos. Tenho sócios, conhecidos, pessoas interessadas no meu dinheiro. Mas amor verdadeiro, aquele que faz o coração bater mais forte, que dá sentido à existência. Isso eu nunca tive." Seus olhos se fixaram nos dela. "E agora é tarde demais." O silêncio se estendeu entre eles, pesado de emoções não ditas. Marina sentia uma conexão estranha com aquele homem, como se de alguma forma pudesse compreender sua solidão. Ela também conhecia a sensação de estar sempre à margem, sempre observando a vida dos outros de longe. "Não é tarde demais", sussurrou ela, surpreendendo a si mesma com sua coragem. "Ainda há tempo." Alberto a olhou com uma expressão de surpresa e algo mais, uma centelha de esperança que ela não conseguiu decifrar completamente. Nos dias que se seguiram à revelação, a dinâmica na mansão mudou sutilmente. Alberto parecia observar Marina com mais atenção, e ela, por sua vez, sentia-se compelida a cuidar dele de uma forma que ia além de suas obrigações profissionais. Era uma quinta-feira chuvosa, quando ele a chamou novamente ao escritório. Desta vez, havia 2 xícaras de café sobre a mesa e um olhar determinado em seus olhos. "Marina, preciso lhe fazer um pedido. Algo que pode soar estranho, talvez até inadequado." Ele gesticulou para que ela se sentasse. "Mas antes quero que saiba que isso não afetará seu emprego ou nossa relação profissional, independentemente de sua resposta." O coração de Marina disparou. Ela segurou a xícara de café com mãos ligeiramente trêmulas, esperando. "Estes últimos dias me fizeram refletir sobre o que realmente quero para o tempo que me resta."
E percebi que meu maior desejo não é viajar para lugares exóticos ou comprar coisas caras. Meu maior desejo é... Ele parou, respirou fundo. É conhecer o amor. Sentir o que é amar e ser amado verdadeiramente. Marina sentiu o rosto esquentar. Havia algo na intensidade do olhar dele que a fazia suspeitar aonde aquela conversa estava levando. Observei você durante estes 2 anos, Marina. Sua gentileza, sua força, a forma como trata a todos com dignidade, desde o porteiro até os fornecedores. Você é uma mulher extraordinária. E eu... Ele hesitou, as palavras parecendo pesadas demais para serem ditas. Eu gostaria de saber se você aceitaria me ajudar a descobrir o que é o amor. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina sentia como se o mundo tivesse pausado, como se aquele momento estivesse suspenso no tempo. Ela olhou para Alberto, realmente olhou. E pela primeira vez notou não apenas o patrão gentil, mas o homem por trás do cargo. Viu a vulnerabilidade em seus olhos, a sinceridade em cada linha de expressão, a beleza melancólica de alguém que havia passado a vida inteira focado em conquistas materiais, e agora desejava algo muito mais simples e profundo. Eu não estou falando de algo físico apenas. Ele continuou rapidamente, interpretando mal seu silêncio. Estou falando de conexão, de intimidade emocional, de descobrir juntos o que significa 2 pessoas se importarem verdadeiramente uma com a outra. Se isso evoluir para algo mais, que seja natural, genuíno. Marina sentiu lágrimas formarem-se em seus olhos. Havia algo profundamente tocante naquele pedido. Não era um homem poderoso usando sua posição para conseguir o que queria. Era um ser humano assustado, pedindo para não morrer sozinho. Senhor Alberto, ela começou, a voz embargada. Alberto, ele corrigiu suavemente. Se você aceitar, gostaria que me chamasse apenas de Alberto. Ela sorriu através das lágrimas. Alberto, posso ser honesta com você? Ele acenou. Eu também nunca amei de verdade. Tive alguns namorados, mas sempre foram relacionamentos superficiais. Sempre me senti como uma estranha observando a vida acontecer para os outros. Ela pausou, reunindo coragem. Talvez possamos descobrir juntos o que estivemos perdendo. O rosto de Alberto se transformou. A expressão de desespero deu lugar a algo que parecia esperança, misturada com alívio profundo. Você aceita então? Marina olhou pela janela, vendo a chuva formar pequenos rios no vidro, e depois voltou a encará-lo. Aceito, mas com uma condição. Qualquer coisa. Que sejamos honestos um com o outro. Completamente honestos. Se isso vai funcionar, se vamos descobrir o que é o amor verdadeiro, não pode haver mentiras ou jogos entre nós. Alberto estendeu a mão pela mesa, e quando ela a tomou, Marina sentiu uma eletricidade estranha percorrer sua pele. Não era apenas atração física, era algo mais profundo, como se 2 almas solitárias tivessem finalmente encontrado um eco uma na outra. Honestidade completa, ele prometeu, apertando suavemente a mão dela. E Marina? Sim? Obrigado por aceitar compartilhar este tempo comigo, por aceitar me ensinar a viver antes que seja tarde demais. A semana seguinte trouxe uma estranha normalidade para a mansão. Durante o dia, Marina continuava suas atividades como sempre, mas agora havia momentos especiais reservados para ela e Alberto explorarem sua nova dinâmica. Começaram com conversas longas no jardim durante o pôr do sol. Alberto havia mandado instalar 2 cadeiras confortáveis perto da roseira, que sua mãe plantara décadas atrás, e ali eles se encontravam todas as tardes, às 5 horas. Conte-me sobre sua infância, pediu Alberto numa tarde especialmente quente de março, enquanto observava Marina ajustar uma mecha de cabelo atrás da orelha. Marina sorriu, um pouco tímida ainda com toda aquela atenção. Não há muito o que contar. Cresci na Vila Madalena com minha mãe e meu irmão mais novo. Meu pai nos deixou quando eu tinha 10 anos. Sua voz carregava uma tristeza antiga, mas não amarga. Minha mãe fazia faxina em várias casas para nos sustentar. Eu prometera que um dia daria uma vida melhor para ela. E onde ela está agora? Morreu há 3 anos. Câncer de mama. Marina engoliu em seco. Eu não consegui cumprir minha promessa a tempo. Alberto sentiu uma pontada no peito. Sem pensar,
Estendeu a mão e tocou delicadamente o braço dela. Tenho certeza de que ela sabia o quanto você a amava. Às vezes, o amor é a única coisa que realmente importa. Marina olhou para a mão dele sobre seu braço e sentiu uma warmth que não esperava. Era um toque gentil, reconfortante, sem segundas intenções. E você? Perguntou ela. Como foi crescer com toda essa riqueza? Alberto riu, mas não havia alegria no som. Riqueza não significa felicidade, Marina. Meus pais eram pessoas boas, mas sempre muito ocupadas com os negócios. Fui criado mais pelas babás que por eles. Quando assumi a empresa aos 25 anos, mergulhei no trabalho da mesma forma. Foi a única coisa que soube fazer. Nunca se casou? Quase. Havia uma moça, Isabela, filha de um sócio do meu pai. Ficamos noivos por 2 anos, mas... Ele pausou, observando as rosas balançarem na brisa. Percebi que estávamos juntos pela conveniência, não por amor. Ela queria a estabilidade financeira. Eu queria a aprovação social. Cancelamos o casamento 1 mês antes da cerimônia. Marina sentiu um impulso de confortá-lo. Você foi corajoso. Muitas pessoas se casam sem amor e vivem vidas inteiras infelizes. Corajoso ou covarde? Alberto a encarou. Às vezes penso que tive medo do amor verdadeiro. Era mais fácil focar nos negócios onde eu tinha controle. E agora? Agora, ele sorriu. E Marina notou como seu rosto inteiro se transformava quando ele sorria de verdade. Agora não há mais tempo para medos, só para verdades. Naquela noite, Alberto sugeriu que jantassem juntos no terraço. Havia preparado tudo pessoalmente. Velas, flores, uma refeição simples, mas feita com carinho. Você cozinha? Marina perguntou surpresa enquanto ele servia o risoto que havia preparado. Aprendi durante a pandemia. Quando você vive sozinho, ou aprende a se cuidar ou morre de fome. Ele riu, embora tenha queimado várias panelas no processo. Marina experimentou o risoto e seus olhos se arregalaram. Está delicioso. Sério? Alberto parecia genuinamente aliviado. Estava nervoso. Queria que nossa primeira refeição juntos fosse especial. Enquanto comiam, conversaram sobre filmes, livros, sonhos abandonados e medos secretos. Marina descobriu que Alberto escrevia poesias em seu tempo livre, algo que nunca havia contado para ninguém. Ele descobriu que ela sonhava em ser enfermeira para ajudar pessoas como sua mãe, que não tinham acesso a tratamentos adequados. Por que enfermagem? Perguntou ele, genuinamente interessado. Porque quero estar presente nos momentos em que as pessoas mais precisam de cuidado. Quando minha mãe estava internada, havia uma enfermeira, Dona Carla, que segurava sua mão durante os momentos mais difíceis. Ela não apenas cuidava do corpo da minha mãe, cuidava da sua alma também. Marina olhou para as estrelas que começavam a aparecer. Quero ser essa pessoa para alguém. Alberto sentiu algo se mover em seu peito. Uma admiração profunda por aquela mulher que tinha tão pouco materialmente, mas tanta riqueza de espírito. E você? Se pudesse escolher qualquer coisa para fazer, o que seria? Marina perguntou. Alberto pensou por um longo momento. Sabe, nunca ninguém me perguntou isso. Sempre foi óbvio que eu seguiria no comando da empresa. Ele pausou, olhando para as mãos. Acho que gostaria de ensinar. Talvez economia para jovens de comunidades carentes. Mostrar a eles que é possível construir uma vida melhor. Por que não fez isso? Medo do julgamento, talvez. Medo de não ser bom o suficiente em algo que realmente importasse. Ele a olhou com intensidade. É estranho como você me faz querer ser uma versão melhor de mim mesmo. Marina sentiu o coração acelerar. Havia uma sinceridade bruta naquelas palavras que a tocava profundamente. Quando a noite esfriou, Alberto ofereceu seu blazer para ela. Enquanto ele o colocava sobre seus ombros, Marina sentiu o perfume sutil dele, algo entre madeira e especiarias, e percebeu como suas mãos eram cuidadosas, respeitosas. Alberto, ela disse suavemente quando ele terminou de ajustar o blazer. Sim? Obrigada por me deixar conhecer quem você realmente é. Ele a olhou por um longo momento, e Marina viu algo mudando em seus olhos, uma ternura que ia além da gratidão, algo que começava a se parecer com o início do amor. 3 semanas haviam se passado desde o início daquela jornada inesperada, e a mansão no Jardim Europa havia se transformado em algo completamente diferente. Onde antes reinava o silêncio formal de uma casa rica, mas vazia,
Agora havia risos, conversas longas e uma energia nova que parecia emanar dos encontros diários entre Alberto e Marina. Alberto havia mudado visivelmente. Seus ternos impecáveis deram lugar a camisas mais casuais e calças de algodão. Ele sorria mais, e quando Marina o pegava observando-a enquanto ela trabalhava, havia uma luz em seus olhos que não existia antes. Marina também estava diferente. Havia ganhado uma confiança nova, falava com mais liberdade, e Alberto havia insistido que ela comprasse roupas novas para seus encontros. Não por vaidade, explicara ele, mas porque quero que você se sinta tão especial por fora quanto é por dentro. Naquela manhã de sábado, Alberto a surpreendeu com um convite inusitado. Quer me acompanhar a um lugar especial? Perguntou ele enquanto ela terminava de arrumar a sala de estar. Claro, aonde vamos? É surpresa, mas vista algo confortável para caminhar. 1 hora depois, estavam no carro de Alberto. Não a Mercedes formal que ele usava para negócios, mas um jipe mais simples, dirigindo pelas ruas de São Paulo. Marina observou curiosa enquanto eles deixavam os bairros nobres e se dirigiam para uma região que ela conhecia bem, a periferia. Alberto, onde estamos indo? Perguntou ela quando pararam em frente a uma pequena escola comunitária na Vila Madalena. Lembra quando você me perguntou o que eu faria se pudesse escolher qualquer coisa? Ele desligou o motor e a olhou com um sorriso nervoso. Bem, decidi parar de sonhar e começar a fazer. Eles entraram na escola, onde foram recebidos por Dona Helena, uma mulher de cerca de 50 anos, com um sorriso caloroso e energia contagiante. Marina, que bom te ver. Dona Helena a abraçou com carinho. E este deve ser o Alberto que você mencionou. Marina olhou para Alberto surpresa. Você já esteve aqui antes? Na semana passada, ele admitiu um pouco embaraçado. Depois da nossa conversa, não consegui parar de pensar na ideia. Procurei lugares onde pudesse ensinar e encontrei este projeto. Dona Helena me recebeu e... Bem, vou começar a dar aulas de educação financeira para os jovens da comunidade. Marina sentiu uma onda de emoção tomar conta dela. Ver aquele homem que tinha tudo na vida, escolhendo dedicar seu tempo limitado para ajudar outros, era profundamente tocante. A primeira aula é hoje, continuou Alberto. Estava nervoso e... Bem, gostaria que você estivesse aqui comigo. Se quiser, claro. Claro que quero, respondeu Marina, sua voz carregada de orgulho. A sala de aula improvisada estava cheia de jovens entre 16 e 20 anos, todos olhando curiosos para aquele homem elegante que havia se proposto a ensinar-lhes sobre dinheiro e planejamento financeiro. Marina observou Alberto se transformar completamente. Toda a timidez desapareceu quando ele começou a falar sobre orçamento pessoal, investimentos simples e como pequenas economias poderiam se transformar em oportunidades reais. Ele usava exemplos práticos, falava a linguagem dos jovens e, mais importante, os tratava com o mesmo respeito que daria a qualquer executivo em sua empresa. Dinheiro não é sobre quanto você tem, dizia ele para a turma atenta. É sobre o que você faz com o que tem. E todos vocês têm algo. Tempo, energia, sonhos. Vamos aprender a transformar isso em realidade. Durante o intervalo, Marina se aproximou dele. Você é incrível fazendo isso, disse ela, tocando seu braço levemente. Estou me sentindo mais útil do que me senti em anos, respondeu Alberto, seus olhos brilhando. É como se finalmente tivesse encontrado um propósito que vai além de acumular mais dinheiro. Minha mãe sempre dizia que a melhor forma de honrar nossas bênçãos é dividi-las. Marina sorriu. Acho que ela gostaria de você. Alberto sentiu algo se apertar em seu peito. Eu gostaria de tê-la conhecido. Quando a aula terminou, os jovens se despediram de Alberto com entusiasmo, muitos pedindo para ele voltar na semana seguinte. Enquanto caminhavam de volta para o carro, Alberto parecia radiante. Sabe o que é engraçado? Disse ele. Passei a vida inteira achando que sucesso era ter mais que os outros. Hoje descobri que sucesso é dar aos outros a chance de ter mais. Marina parou de caminhar e se virou para ele. Posso te falar uma coisa? Claro. Estou me apaixonando por você. As palavras saíram antes que ela pudesse detê-las, honestas e diretas. Alberto sentiu como se o mundo tivesse parado. Eles estavam parados na calçada, em frente à escola, com o som da cidade ao redor. Mas tudo o que ele conseguia ouvir era o próprio coração batendo forte no peito.
Marina, ele começou. Não precisa dizer nada. Ela interrompeu rapidamente. Só queria que você soubesse. Você me pediu honestidade completa, lembra? Então essa é minha verdade. Estou me apaixonando pelo homem que você está se tornando. Pelo homem que você sempre foi por dentro, mas nunca teve coragem de mostrar. Alberto a olhou por um longo momento. Depois sorriu. Um sorriso diferente de todos os outros que ela havia visto, carregado de uma alegria misturada com algo que parecia vulnerabilidade pura. Eu também estou me apaixonando por você, disse ele suavemente. E pela primeira vez na minha vida, entendo o que significa ter o coração cheio. Ali naquela rua simples da Vila Madalena, sob o sol de outono de São Paulo, eles se beijaram. Foi um beijo cheio de ternura, de descoberta, de duas pessoas que haviam encontrado não apenas o amor, mas uma nova versão de si mesmas. Os dias que se seguiram ao beijo foram como uma descoberta constante. Alberto e Marina agora compartilhavam não apenas conversas e jantares, mas pequenos momentos de intimidade que tornavam cada dia mais precioso. Marina havia se mudado para um dos quartos de hóspedes da mansão, uma decisão tomada em conjunto depois de longas conversas sobre o que ambos desejavam daquela relação. Não quero desperdiçar nenhum minuto do tempo que temos juntos, havia dito Alberto, e Marina concordara completamente. Era uma terça-feira chuvosa quando Alberto acordou, sentindo-se particularmente mal. A quimioterapia que havia começado na semana anterior estava fazendo efeito, e seu corpo respondia com náuseas e uma fraqueza que ele tentava esconder de Marina. Bom dia, meu amor. Marina entrou no quarto dele com uma bandeja de café da manhã, como havia feito todas as manhãs desde que se mudara para lá. Mas desta vez, notou imediatamente a palidez em seu rosto. Alberto, você está bem? Deixou a bandeja de lado e se sentou na beira da cama, tocando sua testa com delicadeza. Só um pouco cansado, ele mentiu tentando sorrir. Marina o olhou com aquela expressão que ele havia aprendido a reconhecer. Ela sabia quando ele não estava sendo completamente honesto. Lembra do nosso acordo sobre honestidade? Disse ela suavemente. Alberto suspirou. A químio está sendo mais difícil do que esperava. Hoje me sinto como se um caminhão tivesse passado por cima de mim. Sem dizer uma palavra, Marina se levantou e começou a arrumar travesseiros extras atrás dele. Então hoje você vai ficar na cama e deixar que eu cuide de você. E não aceito não como resposta. Durante todo o dia, Marina cuidou de Alberto com uma dedicação que o tocava profundamente. Ela preparou chás digestivos que havia aprendido com sua mãe, massageou suas têmporas quando a dor de cabeça chegou, e simplesmente ficou ali, lendo para ele ou conversando baixinho sobre assuntos leves. Por que está fazendo tudo isso por mim? Perguntou Alberto durante a tarde, enquanto Marina ajustava as cortinas para diminuir a claridade do quarto. Marina parou o que estava fazendo e se aproximou da cama. Porque é isso que fazemos quando amamos alguém, não é? Cuidamos um do outro nos momentos difíceis. Mas você não assinou para isso. Quando começamos, você não sabia que teria que cuidar de um homem doente. Marina se sentou na cama ao lado dele e pegou sua mão. Alberto, escuta bem o que vou te falar. Quando decidi embarcar nessa jornada com você, decidi embarcar em tudo, nos momentos bonitos e nos difíceis também. Você acha que eu me apaixonei só pela parte fácil de quem você é? Alberto apertou a mão dela, sentindo lágrimas se formarem em seus olhos. Não mereço você. Pare com isso, disse Marina firmemente. Você merece amor. Você merece cuidado. E eu quero ser a pessoa que te dá essas coisas. Naquela noite, pela primeira vez, Marina dormiu na mesma cama que Alberto. Não por paixão física, mas porque ele havia admitido que tinha medo de passar a noite sozinho, com as náuseas e a ansiedade que a doença trazia. Ela se deitou ao lado dele, por cima das cobertas, vestindo uma camisola simples que ele havia comprado para ela na semana anterior. Alberto usava um pijama de algodão, e entre eles havia uma intimidade nova, diferente de tudo que qualquer um dos dois havia experimentado antes. Marina? Murmurou ele no escuro. Sim? Obrigado por me ensinar que vulnerabilidade não é fraqueza. Obrigada por me ensinar que merecemos amor mesmo quando não somos perfeitos, respondeu ela, virando-se para olhar o perfil dele na penumbra. Alberto se virou também, e eles ficaram ali, rostos a poucos centímetros de distância,
apenas olhando um para o outro. Posso te tocar? Perguntou ele suavemente. Marina acenou, e Alberto estendeu a mão para acariciar delicadamente o rosto dela. Seus dedos traçaram a linha da bochecha, o contorno dos lábios, como se quisesse memorizar cada detalhe. Você é tão bonita, sussurrou ele, mas não só por fora. Você tem uma beleza que vem de dentro, que ilumina tudo ao redor. Marina sentiu o coração acelerar. Ela se aproximou um pouco mais e beijou-o devagar, com toda a ternura que sentia por ele. Era um beijo cheio de amor, de cuidado, de promessas não ditas. Quando se separaram, Alberto puxou Marina para mais perto, e ela se aninhou contra seu peito. Assim, entrelaçados, eles adormeceram. Duas almas que haviam encontrado no amor uma força maior que qualquer adversidade. 3 meses haviam se passado desde o diagnóstico de Alberto, e embora os tratamentos médicos continuassem, sua disposição estava melhor graças aos cuidados constantes de Marina e à nova perspectiva de vida que havia encontrado. Naquela manhã de sábado em maio, Alberto acordou com uma energia especial. Havia algo que queria fazer há semanas e finalmente se sentia pronto. Marina, amor, preciso sair hoje, sozinho, disse ele durante o café da manhã, notando a expressão de preocupação que imediatamente surgiu no rosto dela. Está se sentindo bem? Quer que eu... Estou ótimo, Alberto interrompeu gentilmente, pegando a mão dela sobre a mesa. Mas preciso cuidar de algumas coisas. Coisas importantes. Marina o estudou por um momento. Depois assentiu. Havia aprendido a respeitar a necessidade ocasional de espaço dele, assim como ele respeitava a dela. Depois que Marina saiu para sua aula de enfermagem, Alberto havia insistido que ela não abandonasse os estudos. Ele se dirigiu para o centro da cidade. Sua primeira parada foi em uma joalheria tradicional na Rua Augusta. Bom dia, Sr. Mendes. O joalheiro idoso o cumprimentou com familiaridade. Está pronto? Alberto assentiu, e o homem trouxe uma pequena caixa de veludo. Dentro estava um anel simples, mas elegante, uma solitária com um diamante discreto, escolhido não pelo valor, mas pela pureza de sua luz. Perfeito, murmurou Alberto, guardando a caixinha no bolso. Sua segunda parada foi no cartório. Havia documentos importantes para assinar, mudanças em seu testamento que refletiam as novas prioridades de sua vida. Tem certeza dessas alterações, senhor? Mendes? Perguntou o advogado, revisando os papéis. Absoluta, respondeu Alberto. Quero ter certeza de que Marina estará protegida, independentemente do que aconteça comigo. A parada final foi a mais difícil emocionalmente. Alberto foi ao cemitério onde sua mãe estava enterrada. Havia anos que não visitava o túmulo, sempre encontrando desculpas relacionadas ao trabalho para evitar enfrentar a realidade da perda. Agora, ajoelhado diante da lápide, ele finalmente conseguiu falar as palavras que guardara por tanto tempo. Mãe, encontrei alguém especial, alguém que me ensinou a amar de verdade. Sua voz estava embargada, mas havia paz em suas palavras. Sei que você gostaria dela. Marina tem a mesma gentileza que você tinha, a mesma força silenciosa. E eu finalmente entendi o que você sempre tentou me ensinar sobre o que realmente importa na vida. Quando Marina chegou em casa naquela tarde, encontrou Alberto na cozinha preparando um jantar elaborado. Havia velas por toda parte, flores frescas, e ele estava vestindo a camisa azul que ela havia comentado ser sua favorita. O que é tudo isso? Perguntou ela, sorrindo. Uma celebração, respondeu Alberto, aproximando-se dela, dos 4 meses mais importantes da minha vida. Durante o jantar, conversaram sobre tudo e nada. Os progressos de Marina na faculdade, os planos para expandir o projeto na escola comunitária, os pequenos momentos de alegria que haviam compartilhado. Quando terminaram de comer, Alberto se levantou e estendeu a mão para ela. Quer dançar? Marina riu. Não há música. Não precisamos de música. Temos o ritmo do nosso coração. Eles dançaram ali na sala de jantar, envolvidos apenas pelo som da chuva lá fora e pelo calor do amor que sentiam um pelo outro. Alberto segurou Marina como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo, e ela se entregou completamente àquele momento de pura felicidade. Marina, disse Alberto suavemente, parando de dançar, mas continuando a segurá-la. Há algumas semanas você me disse que estava se apaixonando por mim.
E ainda estou, respondeu ela, olhando nos olhos dele. Bem, quero que saiba que não estou mais me apaixonando por você. O rosto de Marina se contraiu ligeiramente de preocupação, mas ele continuou rapidamente. Eu já me apaixonei completamente. Eu te amo, Marina. Te amo com cada fibra do meu ser, de uma forma que nem sabia ser possível. Lágrimas começaram a correr pelo rosto de Marina. Eu também te amo. Mais do que as palavras podem expressar. Alberto se afastou um pouco e, para surpresa dela, se ajoelhou ali mesmo na sala de jantar. Com mãos ligeiramente trêmulas, tirou a pequena caixinha do bolso. Marina Oliveira, disse ele, a voz carregada de emoção. Sei que nossa história não é convencional. Sei que temos desafios pela frente. Mas também sei que encontrei em você não apenas o amor da minha vida, mas a pessoa que me ensinou a viver de verdade. Quer se casar comigo? Marina levou as mãos à boca, lágrimas correndo livremente agora. O anel era lindo, mas o que a emocionava era o amor puro que via nos olhos de Alberto. Sim, sussurrou ela. Sim, quero me casar com você. Quando Alberto colocou o anel no dedo dela e se levantou para beijá-la, ambos sabiam que estavam selando não apenas um compromisso de amor, mas uma promessa de viver em cada momento restante com intensidade total. Ali, abraçados na sala de jantar, sob a luz das velas e o som da chuva de São Paulo, eles haviam encontrado algo que muitas pessoas passam a vida inteira procurando: o amor verdadeiro, puro e transformador. Uma semana após o pedido de casamento, Alberto e Marina decidiram que não queriam esperar. Cada dia é precioso, havia dito Alberto, e quero que sejamos marido e mulher o quanto antes. Marina inicialmente hesitou sobre fazer uma cerimônia grande. Alberto, não precisa ser nada elaborado. Podemos ir ao cartório e... Não, ele interrompeu gentilmente. Você merece o casamento dos seus sonhos. Pequeno, mas perfeito. E assim, em 2 semanas, eles organizaram uma cerimônia íntima no jardim da própria mansão. Marina havia insistido em convidar apenas as pessoas realmente importantes. Seu irmão Carlos, que veio de Santos especialmente para a ocasião, Dona Helena da escola comunitária, alguns amigos próximos de Alberto dos velhos tempos e Dr. Ricardo, o oncologista que havia se tornado mais que um médico, um confidente. A manhã do casamento amanheceu clara e ensolarada. Marina acordou no quarto de hóspedes. Haviam decidido passar a última noite solteiros separados por tradição e encontrou uma caixa grande sobre a cômoda com um bilhete de Alberto. Para a mulher que me ensinou que nunca é tarde para recomeçar, com todo o meu amor a... Dentro estava um vestido de noiva simples, mas elegante, de seda branca com delicados bordados em pérolas. Não era extravagante, mas era perfeito para ela. Junto havia um véu de renda que havia pertencido à mãe de Alberto. Quando Marina se olhou no espelho, vestida para seu casamento, não conseguiu conter as lágrimas. Pela primeira vez na vida, sentia-se verdadeiramente como uma princesa, não por causa do vestido, mas pelo amor que a esperava do lado de fora. Alberto a aguardava no jardim, elegante em um terno azul marinho, nervoso como um adolescente. Quando viu Marina descendo as escadas da varanda em direção ao altar improvisado entre as roseiras, sentiu como se o coração fosse explodir de emoção. Ela estava radiante. O vestido realçava sua beleza natural, mas era o sorriso em seu rosto, a luz em seus olhos, que a tornavam absolutamente deslumbrante. Você está linda, murmurou ele quando ela chegou ao seu lado. Você também, respondeu ela, ajeitando a gravata dele com carinho. A cerimônia foi conduzida por um juiz de paz amigo de Alberto, mas o momento mais especial foram os votos que eles haviam escrito um para o outro. Alberto falou primeiro, sua voz embargada, mas firme. Marina, você apareceu na minha vida quando eu estava perdido, não apenas por causa da doença, mas por causa do vazio que havia em minha alma. Você me ensinou que viver não é apenas existir, mas amar, cuidar, se doar. Prometo te amar todos os dias que me restam. Prometo te proteger e te apoiar em todos os seus sonhos. E prometo que, enquanto meu coração bater, você nunca estará sozinha. Marina secou as lágrimas antes de começar. Alberto, você me mostrou que merecemos amor independentemente de nossa origem ou circunstâncias.
Me ensinou que a verdadeira riqueza está nos momentos que compartilhamos com quem amamos. Prometo estar ao seu lado nos dias bons e nos difíceis. Prometo te amar não apesar de suas imperfeições, mas por causa da pessoa completa que você é. E prometo que nosso amor será mais forte que qualquer adversidade. Quando trocaram alianças, simples bandas de ouro que haviam escolhido juntos, e o juiz os declarou marido e mulher, o beijo que compartilharam foi cheio de promessas, esperanças e um amor que parecia capaz de mover montanhas. A recepção foi no próprio jardim, com uma mesa longa decorada com as flores que Marina amava. Carlos, o irmão de Marina, fez um brinde emocionado. Nunca vi minha irmã tão feliz quanto nos últimos meses. Alberto, obrigado por devolver a luz aos olhos dela. E Marina, obrigado por mostrar ao Alberto o que realmente significa ser rico. Dr. Ricardo se aproximou do casal durante a festa. Como está se sentindo? Perguntou discretamente a Alberto. Melhor do que me senti em anos, respondeu Alberto honestamente. É incrível como o amor pode ser o melhor remédio. Continue assim. O amor realmente faz diferença no processo de cura, sorriu o médico. Quando a noite caiu e os convidados foram embora, Alberto e Marina se encontraram sozinhos em seu jardim, agora como marido e mulher. Senhora Mendes, disse Alberto puxando Marina para mais perto. Ainda estou me acostumando com esse nome, riu ela. Tem o resto da vida para se acostumar. Tem mesmo? Perguntou Marina, e por um momento a realidade da doença de Alberto pairou entre eles. Tem sim, disse ele firmemente. Porque nosso amor vai durar muito mais que qualquer coisa que possa acontecer com nossos corpos. O que construímos juntos é eterno. Naquela noite, pela primeira vez como marido e mulher, eles se amaram com uma paixão que ia muito além do físico. Era a união de duas almas que haviam se encontrado no momento exato em que mais precisavam uma da outra. Alberto havia planejado uma lua de mel simples, mas especial. Em vez de viajar para destinos exóticos que poderiam ser cansativos para ele devido ao tratamento, escolheu um lugar que sabia que Marina amaria, uma pousada aconchegante em Campos do Jordão. Sempre sonhei em conhecer a montanha, confessou Marina enquanto faziam as malas. Minha mãe costumava me contar histórias sobre como seria bom respirar ar puro e ver as árvores mudarem de cor. A viagem de carro foi tranquila, com Alberto dirigindo devagar para aproveitar a paisagem. Marina não conseguia conter a animação quando começaram a subir a serra e o ar ficou mais fresco. Olha, Alberto, as casas parecem de conto de fada, exclamava ela, apontando para as construções em estilo europeu que apareciam ao longo do caminho. A pousada que Alberto havia escolhido era pequena e íntima, com apenas 8 quartos e uma vista deslumbrante das montanhas. O quarto deles tinha uma lareira, uma varanda privativa e uma decoração rústica, mas elegante. É perfeito, suspirou Marina, abrindo as portas da varanda e respirando profundamente o ar fresco da montanha. Durante os 5 dias que passaram lá, eles criaram memórias que durariam para sempre. Caminharam de mãos dadas pelas ruas do centro histórico, compraram artesanatos locais, tomaram chocolate quente em pequenos cafés e passaram horas simplesmente conversando na varanda do quarto. Uma tarde, enquanto Alberto cochilava após o almoço, o tratamento ainda o deixava cansado facilmente, Marina se sentou na varanda e começou a escrever em um caderno que havia comprado na cidade. O que está escrevendo? Perguntou Alberto, quando acordou e a encontrou ali concentrada. Nossas memórias, respondeu ela, mostrando as páginas cheias de sua letra caprichada. Quero lembrar de cada detalhe. O jeito que você sorri quando experimenta algo novo, como seus olhos brilham quando você ri, a forma como você pega minha mão quando estamos caminhando. Alberto se sentou ao lado dela e leu algumas linhas. Suas palavras transformavam momentos simples em poesia, capturavam a essência de seu amor, de uma forma que ele nunca conseguiria expressar. Você tem um talento especial, disse ele, beijando sua testa. Estas palavras são mais preciosas que qualquer joia. Na última noite em Campos do Jordão, eles jantaram no restaurante da pousada, que havia preparado um menu especial para eles. O ambiente estava iluminado apenas por velas, e através da janela podiam ver as luzes da cidade cintilando no vale. Posso te contar um segredo? Disse Marina, brincando com a aliança de casamento.
Sempre. Antes de te conhecer, eu achava que nunca encontraria alguém que me amasse de verdade. Não porque eu não era boa o suficiente, mas porque... Bem, minha vida sempre foi tão diferente da maioria das pessoas. Eu trabalhava tanto, estudava tanto, que nunca sobrava tempo para romance. E agora? Perguntou Alberto, pegando sua mão. Agora sei que o amor verdadeiro não precisa de muito tempo para acontecer. Precisa apenas de duas pessoas dispostas a serem completamente honestas, uma com a outra. Ela o olhou nos olhos. Você mudou minha vida completamente, Alberto. Me fez acreditar que mereço ser feliz. Você também mudou a minha, respondeu ele. Me ensinou que nunca é tarde para recomeçar, para ser uma pessoa melhor, para viver com propósito. Naquela noite, fizeram amor com uma intensidade nova, como se quisessem gravar cada toque, cada beijo, cada sussurro na memória. Era uma celebração do amor que haviam encontrado, mas também uma forma de se conectarem de uma maneira que ia além das palavras. Te amo tanto que às vezes dói, sussurrou Marina contra o peito dele. Eu sei, respondeu Alberto acariciando seus cabelos, mas é uma dor boa, não é? A dor de amar tanto que o coração parece pequeno demais para conter tudo. Exatamente. Na manhã seguinte, enquanto arrumavam as malas para voltar a São Paulo, Marina encontrou um envelope debaixo de seu travesseiro. O que é isso? Perguntou, mostrando para Alberto. Abra. Ele sorriu misteriosamente. Dentro havia uma escritura. Alberto havia comprado para ela um pequeno apartamento na Vila Madalena, próximo à escola onde dava aulas e à faculdade onde ela estudava. Alberto, eu não posso aceitar isso, disse Marina, atônita. Claro que pode. É seu lar, Marina, nosso lar. Ele a abraçou. Quero que você tenha sua independência, seu próprio espaço. E quero que, quando você olhar para esse lugar, se lembre sempre de como é amada. Lágrimas correram pelo rosto de Marina. Não era apenas o presente em si, era o que ele representava. Alberto não estava tentando controlá-la ou torná-la dependente dele. Estava dando-lhe liberdade, segurança e, acima de tudo, demonstrando que confiava completamente em seu amor. Obrigada, sussurrou ela, por tudo, por me amar de um jeito que me faz querer ser uma pessoa melhor. Obrigado por me ensinar que viver de verdade é muito melhor que simplesmente existir. Enquanto desciam a serra rumo a São Paulo, ambos sabiam que aqueles haviam sido os dias mais felizes de suas vidas. Tinham criado memórias que permaneceriam para sempre, independentemente do que o futuro trouxesse. 2 meses após o casamento, a realidade da doença de Alberto começou a se impor de forma mais severa. Os tratamentos estavam se tornando mais agressivos e os efeitos colaterais mais intensos. Mas Marina e Alberto enfrentavam cada desafio juntos, com uma força que surpreendia até mesmo o Dr. Ricardo. Era uma tarde de julho, fria e cinzenta, quando Alberto recebeu uma ligação que mudaria tudo. Dr. Ricardo? Alberto atendeu o telefone, enquanto Marina preparava o chá da tarde na cozinha. Alberto, preciso que você e Marina venham ao hospital hoje. Tenho os resultados dos seus últimos exames. O tom sério do médico fez o coração de Alberto acelerar. São boas ou más notícias? Prefiro conversar pessoalmente. Vocês podem vir agora? 1 hora depois, Alberto e Marina estavam sentados no consultório do Dr. Ricardo, de mãos dadas, preparando-se para o que pudesse vir. Os resultados são inesperados, começou o médico, olhando para os papéis em sua mesa. O tumor diminuiu significativamente. Não desapareceu, mas a redução é muito maior do que esperávamos com o protocolo de tratamento atual. Marina sentiu as pernas fraquejarem de alívio. Isso significa que Alberto está respondendo ao tratamento muito melhor do que prevíamos. Não posso prometer cura, ainda é cedo para isso, mas posso dizer que temos razões para ser otimistas. Alberto permaneceu em silêncio por um longo momento, processando a informação. Depois apertou a mão de Marina. Quanto tempo? Perguntou simplesmente. Se continuarmos nesse ritmo, estamos falando de anos, não meses, respondeu Dr. Ricardo com um sorriso. Claro, precisamos continuar monitorando e tratando, mas vocês podem começar a fazer planos para o futuro. Quando saíram do consultório, Marina e Alberto caminharam em silêncio até o carro. Só quando estavam dentro do veículo, longe de olhares curiosos, Marina desabou em lágrimas. Ei, são lágrimas de alegria, espero, disse Alberto, puxando-a para um abraço.
São sim, soluçou ela. Eu estava com tanto medo de te perder. Tentava ser forte, mas por dentro estava apavorada. Eu também estava, admitiu Alberto. Mas sabe o que acredito? Acredito que o amor que encontramos é tão forte que até meu corpo decidiu lutar mais. Naquela noite, eles ligaram para Carlos, Dona Helena e outros amigos próximos para compartilhar a boa notícia. A casa se encheu de alegria e esperança renovada. Mas foi alguns dias depois que Alberto teve uma ideia que mudaria suas vidas de uma forma completamente inesperada. Marina, tenho uma proposta para você, disse ele durante o jantar. Estou escutando. Quero expandir nosso projeto na escola comunitária. Não apenas as aulas de educação financeira, mas algo maior. Um centro de capacitação profissional, com cursos de várias áreas, incluindo a enfermagem básica. Os olhos de Marina se iluminaram. Sério? Completamente sério. E quero que você coordene a área de saúde. Sei que você ainda está terminando a faculdade, mas poderia começar dando cursos básicos de primeiros socorros, cuidados com idosos, coisas assim. Marina se levantou da mesa e foi abraçá-lo. Alberto, isso seria incrível. Sempre sonhei em trabalhar diretamente com comunidades carentes. Então está decidido. Vamos transformar aquele projeto pequeno em algo que realmente faça diferença. Nas semanas que se seguiram, Alberto e Marina trabalharam incansavelmente no projeto. Alberto usou sua experiência empresarial para estruturar o centro, buscar financiamento e parcerias, enquanto Marina desenvolveu o currículo dos cursos de saúde. Uma manhã, enquanto visitavam o espaço que haviam alugado para o centro, um prédio antigo, mas bem localizado na Vila Madalena, Alberto parou na entrada e observou Marina, explicando animadamente para o arquiteto como ela imaginava a sala de treinamentos médicos. Em que está pensando? Perguntou Marina, notando que ele a observava. Estou pensando que nunca imaginei que seria possível ser tão feliz, respondeu ele. Há um ano, minha vida era apenas trabalho e solidão. Agora tenho você, tenho um propósito que vai além de ganhar dinheiro, tenho esperança. E ainda temos muito pela frente, disse Marina, beijando-o suavemente. O centro, minha formatura, quem sabe até... Ela parou, corando. Quem sabe até o quê? Marina hesitou, depois respirou fundo. Tenho conversado com o Dr. Ricardo sobre a possibilidade de termos filhos. Ele disse que, com sua condição estável, não há impedimento médico. Alberto sentiu como se o mundo tivesse parado. Você quer ter filhos comigo? Quero, se você quiser também. Sei que nossa situação não é convencional, mas... Alberto a interrompeu com um beijo apaixonado. Claro que quero. Quero construir uma família com você. Quero ver você se formar. Quero envelhecer ao seu lado. Quero tudo, Marina. Tudo. 3 meses depois, o Centro de Capacitação Esperança, nome escolhido por Marina, foi inaugurado com uma festa na comunidade. Alberto fez um discurso emocionado. Este centro representa tudo aquilo em que acredito agora, que a verdadeira riqueza está em capacitar outros a realizarem seus sonhos, que o amor é a força mais transformadora do mundo e que nunca é tarde demais para recomeçar. Marina, agora com 3 meses de gravidez, uma descoberta que haviam compartilhado apenas com os mais íntimos, observou o marido falar e sentiu o coração transbordar de orgulho e amor. Naquela noite, deitados na cama, Alberto colocou a mão sobre a barriga ainda pequenininha de Marina. Nosso bebê vai crescer, sabendo que foi concebido no amor mais puro que já existiu, murmurou ele. E vai saber que tem um pai que não desistiu de viver, que lutou por cada momento que pudesse passar conosco. Obrigado, Marina. Pelo quê? Por me salvar, por me ensinar a viver, por me dar uma família. Ele pausou. Por transformar meu último desejo no primeiro dia do resto da minha vida. 1 ano e meio depois da inauguração do Centro Esperança, Marina segurava nos braços sua filha recém-nascida, Sofia, enquanto observava Alberto dar sua palestra semanal para uma nova turma de jovens empreendedores. Seus cabelos estavam mais grisalhos agora, e as marcas do tratamento ainda eram visíveis, mas seus olhos brilhavam com uma vitalidade que parecia crescer a cada dia. Papai está falando sobre você, pequena, sussurrou Marina para a bebê. Sobre como você representa a esperança e o futuro. Dr. Ricardo havia dado a notícia há 6 meses. Alberto estava em remissão completa.
O câncer havia desaparecido, e embora ainda precisasse de acompanhamento regular, as perspectivas eram as melhores possíveis. Foi um milagre médico, havia dito o doutor, mas eu acredito que teve muito a ver com o estado emocional do paciente. O amor, a esperança, o senso de propósito, tudo isso influencia na recuperação. Agora, observando o marido interagir com os jovens da comunidade, Marina refletia sobre a jornada extraordinária que haviam vivido. O Centro Esperança havia se tornado referência em capacitação profissional, atendendo mais de 200 pessoas por mês. Marina havia se formado em enfermagem com louvor e agora coordenava não apenas os cursos de saúde, mas também um programa de acompanhamento médico básico para a comunidade. Marina. A voz de Dona Helena atirou dos devaneios. Posso pegar a Sofia um pouquinho? Claro. Marina entregou a filha para a coordenadora da escola, que havia se tornado como uma mãe para ela. Sabe, querida, disse Dona Helena, balançando suavemente a bebê. Em 40 anos trabalhando com comunidades, nunca vi um projeto transformar tantas vidas quanto este que vocês criaram. Não apenas pelas capacitações, mas pelo exemplo de amor que vocês representam. Marina sorriu, observando Alberto terminar sua apresentação sob aplausos entusiasmados dos alunos. Acho que aprendemos que o amor verdadeiro não é apenas sobre duas pessoas. É sobre como esse amor pode se multiplicar e tocar outras vidas. Naquela noite, na intimidade de seu lar, eles haviam se mudado para o apartamento da Vila Madalena, mantendo a mansão como sede administrativa do centro. Alberto e Marina colocaram Sofia para dormir e se sentaram na varanda, observando as luzes da cidade. Posso te fazer uma pergunta? Disse Marina, aconchegando-se contra o peito do marido. Sempre. Você ainda pensa naquele dia, quando me pediu para te ensinar sobre o amor? Alberto riu baixinho. Todos os dias. E sabe o que penso? O quê? Penso que eu fui um idiota por acreditar que você me ensinaria sobre o amor. Na verdade, descobrimos juntos. Você não me ensinou. Nós aprendemos um com o outro. Marina ergueu o rosto para olhá-lo. E o que mais aprendemos? Que o amor verdadeiro não tem prazo de validade, que a diferença de idade, classe social, origem, nada disso importa quando duas almas se reconhecem, e que... Ele pausou beijando a testa dela, que às vezes o que pensamos ser um fim é na verdade um começo. Um começo de quê? De uma vida que vale a pena ser vivida, de um legado que vai muito além de nós dois. Ele apontou para o quarto onde Sofia dormia. Nossa filha vai crescer em um mundo onde viu que o amor pode transformar tudo. Os jovens do centro vão levar para suas vidas a certeza de que sempre é possível recomeçar. E nós vamos envelhecer juntos, criar nossa filha, talvez ter mais filhos, e mostrar para o mundo que os finais felizes existem para quem tem coragem de amar verdadeiramente. 3 anos depois, no 3º aniversário do Centro Esperança, Alberto fez um discurso que seria lembrado por todos os presentes. Quando recebi meu diagnóstico, pensei que minha vida estava chegando ao fim. Hoje, olhando para todos vocês, para minha esposa, minha filha, e para tudo que construímos juntos, sei que aquele foi apenas o fim de uma vida vazia. O amor verdadeiro me deu uma segunda chance, e com Marina aprendi que viver não é sobre quanto tempo temos, mas sobre o que fazemos com o tempo que nos é dado. Marina, agora grávida do 2º filho, segurou a mão de Alberto enquanto ele falava, e ambos olharam para Sofia, de quase 2 anos, correndo pelo jardim do centro com outras crianças da comunidade. O último desejo do milionário, murmurou Alberto para Marina, se transformou no primeiro dia de uma vida cheia de propósito, amor e esperança. E em muitos outros primeiros dias que ainda virão, respondeu Marina, beijando-o suavemente. Ali, cercados por centenas de pessoas cujas vidas haviam sido tocadas por seu amor, Alberto e Marina sabiam que haviam encontrado algo muito mais valioso que riqueza material. Haviam encontrado a fórmula para uma vida verdadeiramente rica: amor, propósito e a coragem de recomeçar sempre que necessário.